Olá, tudo bem? Aqui é o pastor Sérgio Barros. Estamos aqui nessa fazenda dos eucaliptos para gravar mais um vídeo devocional para você. E o vídeo que nós vamos gravar hoje, irmãos, ele tem como tema: que tipo de árvore você é? Como eu disse, nós estamos aqui nessa fazenda dos eucaliptos, aqui em São Pedro da Aldeia. E você pode ver que é uma quantidade imensa de eucaliptos. E o eucalipto, eu não sei se você sabia, mas o eucalipto ele tem mais de 24 propriedades medicinais e aplicações. O eucalipto ele pode ser utilizado para muitas finalidades. Ele pode ser utilizado como desinfetante, ele pode ser utilizado como um remédio para asma, bronquite, para garganta, para inflamação. Ele é um poderoso anti-inflamatório. Ele pode ser utilizado contra o mau hálito. Ele pode ser utilizado de várias formas e com várias finalidades. E além do uso dele na indústria de celulose. Então, como nós podemos ver, o eucalipto ele tem grande utilidade. É uma árvore muito útil. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Que tipo de árvore você é? Você é uma árvore que tem utilidade? É uma árvore frutífera? É uma árvore que dá fruto? Ou você é uma árvore seca? Essa devocional, irmão, está lá no Evangelho de João, no capítulo 15, a partir do versículo 1, que diz assim, acompanhe. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor, disse Jesus. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós, Jesus falando para os seus seguidores, vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, e vós, os ramos. Quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E Jesus vai lá para o versículo 16, e ele diz assim, não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao meu Pai em meu nome, ele vô-lo conceda. Então, irmãos, a palavra que nós acabamos de ler, aqui no Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 1 ao 5 e depois o versículo 16, Jesus ele fala que ele é a videira e ele diz que os seus servos, seus seguidores, aqueles que entregaram a vida a ele, são os seus ramos. E ele diz que os ramos não podem produzir nada se não estiverem ligados à videira. E essa é uma grande verdade, irmãos. Nós somos os ramos dessa videira que é Jesus. E nós, quando estamos ligados em Cristo Jesus, nós podemos produzir muitos frutos. E a pergunta que eu queria fazer para você, que é o tema dessa devocional de hoje, dessa reflexão nossa. Que tipo de árvore você é? A gente sabe que existe uma quantidade imensa de árvores. De acordo com uma publicação, uma reportagem que foi feita pelo BBC Brasil no ano de 2015, eles disseram que no mundo existem mais de 3 trilhões de árvores. E ele disse também nessa reportagem que o mundo ele perde por ano cerca de 10 bilhões de árvores. Olha só, de acordo com esse estudo, existe para cada um habitante do planeta 420 árvores. Então, irmãos, a gente pode perceber que existe uma quantidade gigantesca de árvores. Na nossa floresta amazônica tem mais de 16 mil espécies de árvores e cerca de 200 espécies é que predominam em toda a Amazônia. Então, a gente percebe que nós vivemos num mundo onde a quantidade de árvores é imensa. E você pode perceber aqui no fundo, como eu disse, isso aqui é uma fazenda de eucaliptos, a gente aqui tem uma imensidão de pés de eucalipto.
E o engraçado é que essa plantação de eucalipto, eles plantam em diversos setores, eles plantam um eucalipto, a gente pode perceber pelo tamanho das árvores. Eucaliptos que já deve estar plantado aqui há 2 anos, há 1 ano, há 6 meses, há alguns meses, porque de acordo com a época que o eucalipto foi plantado, a gente vê o tamanho da árvore. E o engraçado é que às vezes dentro de no mesmo setor, onde tem árvores gigantes, a gente vê umas árvores pequenininhas, que parece que não se desenvolveram iguais às outras. E assim é a nossa vida. Parece que às vezes nós temos servos e servas de Deus que parece que não desenvolvem a sua vida, que parece que ouvem a palavra, e assim como diz a parábola do semeador, parece que a semente ela é pisada pelos homens e ela é levada pelo inimigo. Parece que as pessoas ouvem, leem, aprendem, mas não mudam, mas não são transformadas, mas não produzem frutos. E o desejo do Senhor, irmãos, é que nós venhamos a produzir frutos. E não pouco, mas muito fruto. E a gente tem que entender também que quando se fala de videira, quando se fala de árvore na Bíblia, a palavra de Deus diz que existem árvores que vão produzir fruto a 30 por 1, outros a 70 por 1, outros a 100 por 1. Nem todos nós iremos produzir fruto da mesma forma, mas todos nós devemos produzir fruto, sim. Essa é uma ordem que o Senhor Jesus ele nos dá para mim e para você. Seja frutífero, frutifique onde você está. E às vezes, quando a gente fala de árvore, a gente pode identificar e perceber que existem vários tipos de árvore. Existem árvores que servem de enfeite, os pinheiros que são utilizados no Natal, são árvores que servem para uma determinada época específica, são bonitas, enfeitam, mas não produzem nada. Existem árvores que servem para dar sombra. Existe uma árvore que você chega no local, aquela sombra grande, mas ela não produz fruto nenhum, mas ela serve para dar sombra. Existem outras árvores iguais os ipês amarelos, aqueles ipê roxo, rosa, ipê vermelho, que são muito bonitas, que são muito lindas quando elas estão florescendo, mas que quando aquelas flores começam a cair, suja tudo ao seu redor. Elas produzem uma beleza, elas embelezam o lugar, elas nos trazem até uma alegria quando a gente se depara com uma árvore daquela produzindo suas flores, É muito bonito. Existem árvores que produzem madeira, existem árvores que são plantadas com a finalidade de produzir efetivamente madeira, para fazer móveis, para fazer utensílios, para fazer coisas, artesanato, casas e etc. Mas existem árvores, irmãos, assim como a mangueira, assim como a jaqueira, assim como a morangueira, assim como essas árvores frutíferas, que o objetivo é produzir fruto. Lá na minha casa, durante a minha infância e adolescência, minha mãe plantou 2 mangueiras, 2 pés de manga. Na verdade, 3. Tinha uma manga que é conhecida como pingo de mel, uma manga pequenininha, mas extremamente doce e saborosa. E esse pé de manga ele começou a produzir ainda pequeno, quase que do meu tamanho, um pouco maior de altura, e começou a carregar aquelas manguinhas. Mas tinha um outro pé de manga lá no quintal da minha casa que ele cresceu, ele colocava as flores, simulando como se fosse produzir as mangas, mas não nascia manga. E aí falaram pra gente, você corta ele que ele vai florescer de novo e vai produzir manga. E aí a minha mãe cortava e tentava ver se ele nunca produziu manga. Depois nós tivemos que cortar aquele pé de manga porque ele não produzia frutos. Estava só tomando espaço no quintal lá da casa da minha mãe, na nossa casa, mas não produzia nada. E quando a gente fala de árvore frutífera, se espera que uma mangueira produza manga, que uma figueira produza figo, que uma
vinha produza uvas. Você não pode esperar que uma mangueira venha a produzir jaca. Você não pode esperar que uma figueira venha a produzir laranja. A árvore frutífera, ela produz frutos de acordo com a sua espécie, conforme a sua qualidade. Ela não produz outro tipo de fruto. A função da figueira é produzir figos, e não apenas folhas. E a gente tem uma história que Jesus fala lá em Mateus, no capítulo 21, versículo 19, que a passagem bíblica diz assim: porém, Jesus encontrou uma figueira sem frutos no caminho, e por isso lhe deu a ordem que secasse, porque haviam somente folhas. Perceba, Jesus ele encontra uma figueira que não produzia figo, e ele dá uma ordem, olha só, seque, e a figueira secou. Isaías, no capítulo 5, versículo do 1 ao 7, a palavra do Senhor diz assim: agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado, a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha num outeiro muito fértil. Ou seja, perceba, aqui a passagem bíblica diz que o amado dessa pessoa teve uma vinha, uma planta que tem o objetivo de produzir uva num local muito fértil. E continua no versículo 2: sachou-a, limpou-a das pedras e plantou-a de vides escolhidas. Edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Lagar é um lugar onde você vai extrair o suco, ou seja, a pessoa abre um lagar porque esperava que essa vinha produzisse uvas e que essas uvas fossem colhidas e viessem a ser utilizadas com o objetivo de produzir um vinho, de produzir alguma coisa. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas, uvas ruins. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai-vos, vos peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer ainda a minha vinha que eu não lhe tenha feito? E como esperando, ou seja, eu gerei uma expectativa de que ela desse uvas boas, mas infelizmente veio a produzir uvas ruins, uvas bravas. Agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe, ou seja, eu tirarei a cerca de proteção, para que ela venha a servir de pasto. Derrubarei o seu muro, para que seja pisada, torná-la-ei deserto. Não será podada, ou seja, não será cuidada, nem será sachada, mas crescerão nela espinheiros e abrolhos. Às nuvens darei ordem que não derrame chuva sobre ela, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Este desejou que exercessem juízo, e eis aí o quebrantamento da lei, justiça, e eis aí o clamor. Ou seja, irmãos, a palavra do Senhor nos mostra aqui em Isaías, no capítulo 5, versículos do 1 ao 7, que parece que o Senhor ele faz um apelo à consciência dos judeus. Que ele fala, olha só, eu fiz tudo para plantar uma vinha que produzisse fruto, escolhi uma terra boa, limpei toda a área, reguei, plantei com a melhor sebe, e aí eu tinha o propósito, o objetivo de colher frutas doces, uma uva abençoada, uma uva saborosa, e me veio uvas ruins. O que é que faltou eu fazer para que essa vinha, para que essa planta produzisse frutos bons? E aí ele diz, mas eu vou dizer para vocês o que é que eu vou fazer com ela. Vou abandoná-la à sua própria sorte, vou tirar a cerca de proteção e vou deixar que ela seja pisada. Irmãos, infelizmente, às vezes, o ser humano, ele também age dessa forma. Nós, às vezes, agimos assim. Nós fomos escolhidos, nós fomos chamados pelo Senhor
para vivermos a novidade de vida, para vivermos uma vida abundante na presença dEle, para produzirmos frutos, e muito fruto. Mas infelizmente, muitas das vezes, eu e você, nós, não produzimos o fruto que seria esperado pelo Senhor. E aí, irmãos, a gente percebe que o trabalho para o Senhor, ele só tem valor quando ele decorre de uma vida de intimidade, de uma vida de entrega. Não importa se você está fazendo um ativismo na sua igreja ou da sua vida. Deus, ele não se preocupa com a quantidade de atividades que nós realizamos, com a quantidade de vezes que nós vamos à igreja, mas o Senhor está à procura de um coração contrito e quebrantado. O Senhor está à procura de pessoas que realmente sejam úteis, que produzam fruto. E eu rogo ao Senhor que Ele tenha misericórdia primeiramente da minha vida e da sua vida, de você que está assistindo esse vídeo, e que Ele nos use, que Ele nos molde conforme a sua vontade, para que nós venhamos a produzir muitos frutos. A videira, ela produz praticamente todo ano, se ela for bem cuidada. E por que a videira, às vezes, ela tem que ser podada, irmãos? A poda, ela é uma técnica utilizada, né, pelos agrônomos, pelo pessoal da técnica de agronomia agrícola, para fazer com que a planta, né, a vinha, ela seja estimulada a produzir novos brotos. Então a poda, ela é realizada a partir dos ramos que estão dormentes, ou seja, que estão improdutivos. E vem o agricultor e vai com aquela tesoura, né, ele corta uma parte daqueles ramos, normalmente na diagonal, e aquilo ali tem o propósito de que a planta ela passe a produzir novos brotos naqueles ramos dormentes e improdutivos. E essa poda, ela dói, porque quando corta ali você vê que escorre uma seiva daquele ramo que foi cortado. E às vezes, irmãos, Deus ele faz assim comigo e com você. Às vezes nós devemos ser podados pelo Senhor, nós devemos ser tratados por Ele, para que nós venhamos a produzir, a gerar novos brotos para produzir frutos. A videira, ela inicia a sua produção normalmente após o 3º ano que ela foi plantada. E ela, nesses 3 anos, primeiros anos, ela desenvolve raízes mais profundas para a absorção de nutrientes. E assim a nossa vida, fazendo a comparação com a nossa vida, assim devemos ser nós. Se você está me ouvindo agora, e se você entregou a sua vida ao Senhor, se você se converteu há pouco tempo, aprenda, busque ao Senhor, deixe o Senhor tratar você, leia a sua palavra, medite de dia e de noite, para que você possa criar raízes profundas, para que você possa ter profundidade suficiente para extrair os nutrientes necessários da palavra do Senhor, para que você tenha uma vida abundante e produtiva. Os ramos que irão sustentar os cachos, eles devem ser ramos fortes, resistentes, para suportar aquele fruto que será produzido. Então, irmãos, após o 3º ano, essa videira ela vai estar forte o suficiente, com raízes profundas, com ramos resistentes, para produzir fruto e abundância. A produção ela aumenta até ela se estabilizar na fase adulta da planta. A videira, ela normalmente produz o ano todo quando ela é bem cuidada, como eu disse. E essa produção, ela tem a tendência de aumentar a cada ano, com o passar do tempo. E chega um momento onde essa planta adquire uma maturidade e ela meio que estabiliza ali, produzindo bastante fruto. Ela não estabiliza na parte inferior da sua produção, ela meio que estabiliza na parte onde ela produz mais fruto. E ela passa a produzir muito fruto a todo tempo. E se não for feita essa poda, irmãos, constantemente, essa árvore ela vai estagnar, ela vai começar a produzir cada vez menos, porque ela não está sendo cuidada, porque ela não está sendo tratada, porque ela não está recebendo a atenção devida. Assim deve ser a nossa vida espiritual. Nós devemos cuidar da nossa vida espiritual constantemente. Nós devemos
deixar com que o Senhor nos transforme através da sua palavra, deixar que nós sejamos moldados por ela. Quando a vinha está amadurecida, ela é podada nos meses de dezembro e janeiro. A vinha ela dá dois tipos de ramo. Um ramo que produz fruto e o outro ramo que não produz fruto. E o ramo que não produz fruto, irmãos, ele é podado, ele é arrancado e ele é jogado fora. E a gente percebe que isso é feito pelo agricultor sem muita pena, sem pensar. Porque ele sabe que se ele não tira aquele ramo que não está produzindo nada, a cada tempo, a cada passar do tempo, aquela planta vai produzir ainda menos. Então, o agricultor ele vem, poda e arranca e joga fora aquele ramo improdutivo. A vinha nunca produzirá a colheita que ela é capaz de produzir se ela não passar pelo processo de poda, se ela não passar pelo processo de limpeza. A palavra do Senhor nos diz lá em João, no capítulo 15, versículo 7 e 8, nos diz o seguinte: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserem e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, em quem deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Irmãos, o propósito de nossas vidas é produzir frutos, para que através da nossa vida produtiva e frutífera na presença do Senhor, todos aqueles que estão ao nosso redor reconheçam que nós somos servos do Deus Altíssimo, que a nossa luz possa brilhar e que com isso o Senhor seja glorificado. Então que hoje você tome essa atitude, você se deixe ser podado, ser moldado pelo Senhor, que é o agricultor amoroso, que nos poda, que nos limpa, que nos purifica, com o único propósito, que nós venhamos a produzir mais frutos ainda. E eu louvo ao Senhor e rogo a Ele para que nós possamos andar de modo digno da vocação na qual nós fomos chamados. Que nós possamos viver uma vida abundante na presença do Senhor. Que nós possamos verdadeiramente, irmãos, sermos servos e servas do Senhor. Que possamos glorificar o nome dEle através de nossa vida. Então eu desejo que você não desperdice a sua vida, que você viva para a glória de Deus e que você produza muito fruto, que você seja útil, assim como esses eucaliptos aqui são, como nós dissemos, mais de 25 utilidades, desde as mais simples às mais complexas. É uma planta que não produz um fruto em si, mas que ela, as suas folhas, seu caule, a sua casca, a sua seiva, toda a planta é utilizada em várias atividades e aplicações. Que nós sejamos assim, que nós sejamos uma planta produtiva, nós sejamos uma árvore útil, nós possamos ser usados pelo Senhor para que o nome dele seja glorificado. Que Deus abençoe a sua vida, que você tenha um dia abençoado, que Deus nos abençoe e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. E eu queria aproveitar mais uma vez para agradecer a você que acompanha os nossos vídeos aqui no nosso canal. Muito obrigado, que o nosso desejo é que Deus ele nos use como instrumento dele para abençoar a sua vida. Que esses vídeos possam estar edificando você, a sua família e que você possa compartilhá-los, se você se sentir abençoado. E se você gostou do vídeo, deixe o seu like. E se você desejar, comente aqui embaixo. Eu tenho um prazer em ler cada comentário, eu fico feliz com cada comentário que é postado aqui e respondo a cada um deles. E se inscreva no nosso canal. E se quiser, ative os sinos de notificação para receber as nossas mensagens. Toda semana nós postamos pelo menos uma mensagem. Às vezes nós postamos 2 ou 3 mensagens aqui no nosso canal, mas pelo menos uma mensagem nova toda semana. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Tchau!